Oi, irmãos, paz do Senhor. Hoje eu gostaria de estar trazendo um testemunho na qual Deus falou no meu coração a respeito da mulher infértil, né? A palavra do Senhor ali no livro de Provérbios, capítulo de número 30, verso de número 16, fala assim: Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não farta de água, que se não farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Então, irmãos, o meu testemunho é a respeito de algo tremendo, uma das maiores experiências da minha vida que eu tive, né? E uma das maiores tristezas também que eu tive na minha vida. E que hoje, para a honra e para a glória de Deus, Deus já curou, Deus já restaurou. Eu conheci meu esposo muito cedo. Eu conheci meu esposo ali com 15 anos. E dos 15 até os 27 anos, eu passei por alguns abortos, né? E vendo que eu não poderia ter filhos, né? Eu procurei ajuda da medicina, né? Procurei a mão humana. E fiz alguns exames e foi diagnosticado que eu não poderia gerar filhos, né? E o meu esposo também fez por recomendação do médico para ver qual era o problema, né? Se era comigo ou com ele. E para nossa surpresa, o problema era comigo e com ele. E ali a gente já dirigia, né, a igreja. E desde os 25 anos, né, eu dirijo a igreja juntamente com meu esposo. E ali com 26 anos eu tive a notícia, né, que eu não poderia ter filhos. Eu tentava ter filhos, que era um anseio do meu coração, é que nem a palavra do Senhor diz. Parece que a mulher ela se sente oca, como se faltasse alguma coisa. Desde os meus 18 anos, porque eu comecei um relacionamento muito cedo, desde os 18 anos eu pedia muito a Deus que o Senhor me desse um filho. E todos os meses era aquela expectativa de que eu estaria grávida. Eu passei por 16 vezes para fazer exame de sangue, né? O Hoffman já me conhecia, todos ali perguntavam mais uma vez que você vai fazer exame. E eu me lembro que teve uma oportunidade que eu fui buscar o resultado do exame no dia do meu aniversário. E eu tinha certeza que eu estava grávida. Isso antes de fazer os exames, né? Porque eu achava que eu não tinha problema nenhum. E eu fiz assim, eu fui pro mercado, comprei o bolo, comprei as minhas coisas que eu precisava e pedi para minha mãe ir buscar o resultado do exame. Quando eu estava colocando as coisas dentro do carro para ir para casa para fazer meu aniversário, a minha mãe chegou com o exame e a minha mãe abriu o exame. Eu peguei o exame antes, orei e disse: Deus, está entregue nas tuas mãos, Senhor. Porque eu orava muito, pedia muito, chorei muito na presença de Deus. Fiz que nem Ana fez. Talvez muitos me chamariam de louca também pelo que eu fiz. Eu orei, eu fiz propósito, eu jejuei, eu clamei, eu fiz. Tudo que estava nas minhas mãos eu fiz. Tentei fazer tratamentos, não adiantou de nada. E minha mãe abriu o resultado do exame. E mais uma vez o resultado foi negativo. Imagina só a tristeza do meu coração e da minha alma quando eu mais uma vez abri aquele exame e eu não estava grávida. E o engraçado é que no começo da igreja congregavam pessoas com a gente que eram assim, 25 anos, 2 filhos, 3 filhos. E eu já estava se passando os dias, estava se passando os anos e não gerava filhos. E eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de crianças. Mas o Senhor, Ele me fez uma promessa 10 anos antes de Ele fazer um milagre na minha vida. Ele falou para mim assim, dentro de uma igreja, da Igreja Cristã Maranata, lá em Brusque. Ele falou para mim assim: filha, você terá um varão, o nome dele se chamará Samuel. E eu não entendia muito bem da Bíblia, eu não sabia nem se tinha esse nome na Bíblia, né? Mas eu disse: Samuel, Samuel. Aí eu disse assim: Deus, se é você que tá falando comigo, eu vou abrir a Bíblia e não sei se tem algum versículo, porque eu não entendia muita coisa. Aí quando eu abri a Bíblia, 1 Samuel.
E eu pensando, nossa, eu tô grávida, glória a Deus. E falei pro meu esposo, amor, eu acho que eu tô grávida, Deus falou comigo. E nada. Eu não estava grávida por 1 ano, eu não estava grávida por 2, por 5 anos. Eu não estava grávida por 6, por 7, por 8. Até que chegou um dia, passados-se 10 anos, que eu não engravidava. Uma irmã chegou pra mim, pegou nas minhas mãos e disse assim, querida, Deus vai te entregar algo muito grande. E o engraçado de tudo isso é que Deus, Ele nos usa no deserto pra gente ajudar uma pessoa que tá passando a mesma coisa por você, do que você tá passando. As irmãs vinham e diziam assim, Marlene, ora por mim porque eu quero engravidar. Eu dizia, glória a Deus, vamos lá, vamos orar. Botava a mão na barriga, orava. Dava 1 mês no máximo. Marlene, Deus fez um milagre na minha vida, eu preciso testemunhar, tô grávida. E eu, que bênção, irmã. E eu ficava feliz. Mas aí eu ia pra casa e falava com Deus assim, Senhor, parece que essa fila, ela anda pra todo mundo. Mas parece que eu sempre tô na última fila, não dá, o Senhor não me manda, né, uma criança. E até que um dia, passado 10 anos tentando. Detalhe, eu já tinha feito 2 vezes o meu enxoval. Eu fazia enxoval, eu dizia, agora eu vou ter um filho. E aí eu não consegui. E aí vinha uma irmã da igreja grávida, com necessidade, eu entregava o meu enxoval. É a 2ª vez eu fiz a mesma coisa. Vinha uma irmã da igreja de novo, precisando, eu entregava o meu enxoval de novo. Aí eu dizia, Deus, está nas tuas mãos, Senhor, eu não sei o que tu queres, Senhor. Até que um dia eu pensei comigo assim, eu amo fazer a obra de Deus. Eu necessito ter um filho muito, eu vejo todo mundo ficando grávida, e a minha amiga lá ficando grávida, e outra irmã dizendo, ai, Marlene, eu não acredito que eu fiquei grávida de novo, Marlene, eu não queria. Eu disse assim, olha, vocês não vêm falar isso comigo não, tá? Não vêm falar isso comigo não, que eu fico revoltada com isso daí. E todo mundo me cobrando, imagina, esposa de pastor, fazendo orações, e Deus fazendo milagre. Aí, de repente, você pede que Deus faça um milagre na tua vida e nada acontece. Assim é a vida do crente. A gente pede, passa 1 ano, 2 anos, ou passa 10 anos que nem passou comigo. E nada acontece. Até que um dia eu pensei comigo assim. Eu li aí o livro de Samuel e pensei comigo assim, eu vou fazer que nem Ana, só que eu vou fazer diferente. Eu vou dobrar os meus joelhos no altar e vou dizer para Deus, Deus, eu não quero mais ter filho, Senhor. Eu quero só fazer tua obra, Senhor. E foi o que eu fiz. Eu dobrei os meus joelhos, clamei ao Senhor e disse, Deus, tu falou que eu ia gerar um filho. E eu sei que a tua palavra diz que tu não é homem para que minta, nem muito menos filho do homem para que se arrependa. Teria o Senhor me prometido e não cumprido? E eu fui para o altar de Deus, fui clamar a Deus, comecei a pregar, comecei a louvar, comecei a cuidar dos departamentos dentro da igreja, de todos os departamentos que quando a gente é esposa de pastor é isso que a gente faz. E assim, aparentemente eu tinha esquecido, né? Só que quando eu estava no meu quarto eu chorava muito. Eu chorava muito porque pra mim era uma ansiedade, eu queria tanto sentir um cheirinho do neném assim, dizer ele é meu filho junto com meu esposo, sabe? E a igreja toda assim, ela virava, sabe, se virava pra gente e a gente tinha algumas cobranças, o porquê que Deus não fazia. E o povo tem o costume de dizer que quando você não recebe é porque você está em pecado, quando você entra em alguma prova você está em pecado. São pessoas que não têm discernimento de Deus, meu querido. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele prova aqueles que Ele ama. E por que algumas vezes as pessoas não são provadas? Porque elas não iriam aguentar. E hoje, contando esse testemunho, eu vejo como Deus é lindo. Como eu consegui aguentar. Eu não aguentei, o Senhor me aguentou, me segurou nos seus braços e caminhou comigo esse tempo todo. E passou-se 10 anos, eu fiz isso. E comecei a ter muita enfermidade, comecei a passar mal demais. 10 anos tentando. E 10 anos tentando, você já tá naquela coisa assim, eu não desisti, eu queria, né, que Deus ia fazer um milagre. Só que eu já tava, que eu não aguentava mais. Passei pelos médicos, tava me sentindo muito mal, eu caía do nada, assim.
E os médicos me deram remédio para labirintite. Tomei, não melhorei. Comecei a fazer um monte de exame, não dava nada. Só que não pedi um exame de gravidez. Até que um dia minha mãe disse assim: Lene, você tá grávida. Eu digo: mãe, não brinca comigo, mãe. Não brinca com isso, porque isso é algo que dói muito dentro do meu coração. Só a mulher que não pode ter filhos, ela sabe o quanto dói na alma e quanto a gente tem cobrança. Ainda mais quando nós somos servos de Deus. E a minha mãe, escondida, pegou a bicicletinha elétrica dela, foi lá e comprou um exame. E ela chegou em casa e disse assim: Lene, faz esse exame. Eu peguei aquele exame na mão e disse: mãe, eu não quero fazer esse exame, mãe, porque mais uma vez vai dar negativo, mãe. Isso já tá virando palhaçada. Eu não aguento mais. Mas eu entrei lá e disse pra Deus, eu entrei no banheiro e disse: Deus, eu sei que eu não tô grávida, Senhor, porque eu entreguei no teu altar. Eu sei que talvez o Senhor não me dê. Eu sei que o Senhor sempre fez uma promessa, mas no tempo de desespero da nossa vida a gente não sabe o que é, o que se passa, sabe? Eu fui fazer o exame. Botei um negocinho, a tarjetinha ali e fiquei do lado, assim. Mas assim, totalmente tendo a certeza que eu não estava grávida. Quando de repente eu olhei pro lado e ali o Senhor me visitou e disse: filha, eu te prometi e eu cumpri. Eu olhei para aquilo, tinha 2 risquinhos e disse: mãe, 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 mãe. Eu comecei a berrar pela casa, comecei a chorar, eu disse: mãe, eu não acredito, mãe. Peguei o carro, fui pra Brusque, já eram 3 horas da tarde, fiz exame de sangue, esperei o exame de sangue, aquele bendito daquele exame, vem com aqueles monte de números, a gente não sabe o que é. Meu irmão é enfermeiro, olhou e disse: Lene, você tá grávida, Lene, e pelo que tá os teus exames, você já tá grávida de 2 meses. Deus é tão lindo. O Senhor visitou a minha vida, o meu ventre seco que não podia gerar filhos, na qual eu tenho exames comprovando que nem eu, nem o pastor Luciano poderia ter filhos. E o Senhor me presenteou. Fiz todo o meu enxoval azul. Os irmãos da igreja: você tá doida? Isso é uma menina? Não é uma menina. O Senhor me prometeu um varão. E foi o que o Senhor fez. O Senhor me deu aquele presente que tanto eu esperava, Samuel. Samuel é uma bênção na minha vida. Passei por grandes provações, ele nasceu de 8 meses, ele teve que fazer cirurgia, mas hoje ele tá lindo, loiro, gato, lindo, fofo, um amor da minha vida, é uma paixão minha e do meu esposo, porque ele é um menino muito carinhoso, ele nos abraça, ele nos beija, ele tem sido um anjo de Deus na terra nas provas que nós estamos passando. E é por isso que eu te digo: não desista. Pode passar anos, pode passar dias, pode passar meses, mas o Senhor não te abandona. Eu hoje não sou mais terra infértil, eu sou terra fértil, porque o Senhor mudou a minha história. E como o Senhor mudou a minha história, Ele vai mandar o Samuel para você também. A tua bênção, a tua promessa. Creia nisso. E são essas palavras que eu quero deixar para você. São palavras simples. Talvez um testemunho simples para quem pode gerar filhos, mas eu demorei 10 anos para o Senhor me dar. Com 28 anos eu gerei o primeiro filho, a minha primeira bênção. E tem sido assim: o Senhor tem nos sustentado e nos abençoado. E como Ele tem te sustentado e te abençoado, creia nas promessas do Senhor. E Ele tudo fará. Ele fará tudo aquilo que Ele te prometeu. A paz do Senhor, irmãos.